Oi, Natália, tudo bem? Olá, tudo Oi, bem? seja bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o Obrigada, convite. obrigada pelo convite, viu? E aí, como é que tá a expectativa para hoje? Tô animada, também tô nervosa, curiosa pra saber como é que vai ser. Também, eu tô curioso desde semana passada para essa entrevista. Então, vamos lá. É, então, nesse caso, você recentemente comemorou 5 anos, né, de atuação na televisão, né? Já tem um tempo que você tá na TV. E eu queria começar perguntando como você descreveria essa jornada que você tá desde pequena até os momentos mais marcantes que você passou. Então, assim, na verdade, eu não comecei como atriz, não tava assim na minha cabeça. Desde pequenininha, na verdade, eu queria ser modelo, que Hum, inclusive tem bate, né? Tá na mesma área, assim, no meio artístico, mas, tipo, eu não tava assim com a cabeça atriz, não sei. Mas quando eu tinha, sei lá, 5, 6 anos, não, foram 4 anos, na verdade, a minha mãe ela me botou no teatro pela primeira vez. Eu também já fazia teatro lá na escola mesmo. E eu gostei. uhum, Só que aí, com 4 anos mesmo, eu só fiquei alguns meses no teatro, meu irmão nasceu, então a gente teve que dar uma parada e tal, eu tive que sair de sim. algumas coisas. E aí, com 7, eu voltei, e aí voltei pra ficar de vez, entendeu? Eu fui lá, estudei, voltei pra agência, comecei a me dedicar mais a esse mundo Sim. mesmo, sabe? E Mas aí, aí foi com 7 anos que você realmente começou a avançar ou você já tinha feito alguma coisa de destaque antes? antes dos 7 anos de idade, etc. Aham. Não, não no, tipo, na área artística de atuação. Já tinha feito algumas campanhas para algumas lojas conhecidas como lojas americanas, etc. Mas só comecei mesmo a entrar nesse mundo de atuação com 9 anos, que foi quando eu fiz a minha primeira participação na novela Terra Prometida, né? Que eu era Uhum. filha da amiga, da melhor amiga da protagonista, não vou lembrar o nome, porque, né, nome bíblico e etc. Sim, Eu vou de lembrar assim. Eu fazia a Aruna, e aí, nossa, uhum. foi uma experiência incrível. Acho que foi ali mesmo que eu falei, é isso que eu quero fazer, eu vou seguir em frente. Sim. E aí, no final, os esforços valeram a pena e eu entrei pra novela O Tempo Não Para como Kiki. Legal. E como é que foi esse processo do início? Seus pais sempre te apoiaram? Qual foram as dificuldades que você teve quando você, para começar isso jovem? Como foi começar esse sonho? Na verdade, meus pais sempre me apoiaram nesse meio, né? Porque, Uhum. assim, na verdade, eu nem teria entrado nesse meio se não fosse pela fotógrafa que era amiga da minha mãe, que foi tirar foto minha um dia e falou: Nossa, ela é muito fotogênica, coloca ela numa frente pra ela fazer coisa. Então, assim, ele me falou: Vou botar, não vai dar em nada. Deu. Deu! Ah, é. E aí, Verdade. eu acho que quando eu falei pra ela que eu queria isso, a minha mãe, ela entrou nessa loucura junto comigo. Meu pai também apoia bastante nisso, mas a minha mãe que mesmo se esforça pra caraca junto comigo pra conseguir, né, alcançar os meus objetivos. Uhum. Legal. E além da televisão, você teve experiência no teatro musical, novelas de diferentes emissoras, como a gente falou da Record também, da BTV, Globo, cinema e até se acho para streaming. Como você lida com essa diversidade de experiências e qual é o formato que você mais se identifica? Bom, eu acho que eu ficaria muito entre cinema e TV, né? Cinema, Uhum. TV e teatro. Eu acho que até puxando um pouco mais para cinema e TV, porque o cinema, TV, o set de gravação pra mim é como se eu estivesse numa segunda casa. É tipo, imagina, eu chamo de quintal. Imagina um quintal, aquele lugar que você entra, você sente uma conexão enorme que você nunca tinha Aham. sentido. Eu sou assim com o set de gravação. Eu, tipo, entro no estúdio e você sente aquela, nossa, aquele cheirinho de estúdio, aquele ar frio Sim. pra caraca, que é sempre frio. É uma Você, energia. aquele nervosismo um pouquinho da cena, um pouquinho antes da cena, quando é uma cena importante, principalmente. Uhum. Eu acho que, pra mim, cinema, TV são áreas que eu me conecto bastante, que eu acho que são minhas queridinhas ali. Ih, travou. Ah, voltou. Você falou dessa energia que você sente quando você entra no estúdio. Você se lembra qual foi a primeira vez? Como foi que você entrou? A primeira vez que você entrou num set? A primeira vez que entrei no site de gravação foi em A Terra Prometida. Eu tava muito, né? Tipo, imagina uma criança tremendo, era eu. E a É. minha fala
eu entrava, Uhum. comia a mamãe e falava, sim, era essa a participação. E eu tava, tipo assim, meu Deus, vai ser o momento da minha vida. Vai ser assim, meu Deus, eu preciso arrasar nesse sim. Então, tipo, eu tava muito, muito, muito nervosa. E aí, eu tava esperando, né, a minha hora de entrar, porque eu não entrava no início da cena, eu entrava no meio dela. E eu, Aham. na cena, eu tinha um irmão. Então, eu fiquei conversando com o menino. O menino já tinha feito algumas participações antes, então ele já sabia um pouquinho mais. E aí Sim. ele foi falando e tal. Eu falei, gente, é isso que eu quero. A cama, todo o set, todo aquele cenário, aquele clima. Eu fiquei, gente, que sensacional. É tipo, eu tô literalmente em vários ambientes ao mesmo tempo, porque Sim. no estúdio, você tem lá daquele lado do estúdio, você tem um quarto de tal personagem, aí do outro você tem a sala, aí aqui você vai ter a Uhum. cozinha, vai ter uma lanchonete, e ali você vai ter um estúdio. Aí você... Gente, são vários locais. É meio que um mundo desmontado, né? Tem vários lugares, né? E é Beleza. sensacional. Como era tenda, né? Então Sim. aí era tenda de tal família, e depois era tenda de outra, e depois, na verdade, era uma fazenda. Aí eu fiquei, gente, que incrível. Eu quero isso, entendeu? Pra mim. Sim. Então, eu acho que essa foi a minha sensação, assim, entrar no set. Tava muito nervosa, mas depois que eu comecei a entender, foi que eu fiquei, tipo, muito maravilhada com tudo. Você acha que na atuação, uma das belezas dessa profissão, é você realmente viver vários mundos, vários personagens? É uma das belezas da profissão? Travou um pouquinho. Você acha que nessa profissão de atriz, uma das principais belezas dela é você realmente conseguir viver vários mundos, várias experiências? Eu eu acho que, tipo, essa é uma das melhores coisas que Uhum. eu gosto na atuação. O fato de que, tipo, se eu quiser, principalmente em teatro, né? Se eu quiser, eu posso ser uma árvore. Você tem noção? Eu posso ser uma pedra. Eu posso literalmente ficar parado o tempo inteiro sendo uma pedra. Então, tipo, eu posso ser qualquer coisa, tanto no teatro principalmente, né? Que é uma Uhum. coisa fora da realidade, se você quiser. Na TV também. Se você quiser, Sim. você pode ser a Barbie, se você quiser. A Margot Robbie agora. Você pode ser É, realmente, você pode ser astronauta, você pode ser médica, você pode ser atriz, você pode ser influencer, você pode ser qualquer tudo que, coisa. entendeu? Qualquer coisa. Uhum. Você pode se revirar ao avesso. Você é uma pessoa completamente certinha, do nada você vira uma rebelde porque o seu personagem tá ali. Então eu acho que viver vários personagens, várias personalidades é incrível. E sempre trazer um pouco da sua essência para aquele personagem também é uma Sim. coisa incrível. Eu acho que é uma Sim. das coisas que eu mais gosto na atuação Sim. mesmo. Você chegou a falar que prefere cinema e televisão, né, que você falou, né? Uhum. Nesse caso, quais são as principais diferenças que tem de você gravar para televisão e para o cinema, que você sente quando você fazer dois produtos diferentes? Bom, o cinema eu acho que é muito mais dinâmico. Tipo, então, a atuação eu acho que é um pouco mais realista do que a TV. Porque a TV dependendo da novela. Agora, hoje em dia, não. Agora as pessoas estão querendo puxar mais para uma realidade também. Mas, Uhum. por exemplo, na época era uma coisa mais drama e tal. Mas, por exemplo, cinema não. O cinema sempre foi o real ali, de cara, pá. E, assim, eu vou gravar um filme agora de terror. Eu tô muito animada. Não vou falar muito ainda, mas eu tô muito animada pra gravar esse filme. E as únicas outras experiências que eu tive com o cinema foi gravação de curta. E é uma coisa muito mais dinâmica, tipo, papum, papum, papá. Ah, você Uhum. vai estar lá, depois você vai voltar, e depois você vai ficar. E, tipo assim, é muito mais rápido. E Sim, você tem que se organizar mesmo, sabe? Em relação à atuação, é só mesmo. Você tá mais naquela. Trazer um pouco mais da realidade pro seu cenário, entendeu? sim. Essa média de tempo, ela demora quanto, né? Para ser um episódio, por exemplo? Quanto tempo vocês gravam? Só por curiosidade. Bom, em cinema, geralmente, dependendo do filme, a gente grava um mês, Uhum. dependendo assim, da disponibilidade da equipe, do local e etc. Um Sim. mês, um meio, às vezes muito raro, mas às vezes dois. Uhum. E, bom, TV.
não é, tipo, tempo de episódio, porque é um pouco mais difícil. Porque, tipo, no mesmo dia a gente pode gravar. Enquanto a gente tá gravando, isso aconteceu comigo, não para. Enquanto eu gravava o episódio 2. Mentira, que no episódio 2 eu tava dormindo, eu tava congelada ainda. É... E quando a gente gravava, sei lá, o episódio 10 a gente também, no mesmo dia, já tava no episódio 32 gravando, entendeu? Aham, Porque a gente tem nosso roteiro em blocos. Então, bloco um, bloco 2, bloco 3, bloco... E aí tem vários capítulos nesses blocos, entendeu? sim. Então, tipo, por exemplo, Gênesis, não, Gênesis pra mim já veio tudo de uma vez, porque era só uma participação. Mas quando a novela inteira, você recebe o seu texto em blocos, porque não tem como, por exemplo, receber 100 capítulos de uma vez só, entendeu? Aham, Então, sim. tipo, enquanto a gente tá gravando o episódio 2, a gente tá gravando também o episódio 8 no mesmo dia. Então, tipo, não é um tempo certo de gravação de episódio, sabe? Depende muito. Entendi. Ainda bem que você já isso anotado, senão confundiria pra caramba, né? Tem isso. Não, e é engraçado, porque, por exemplo, tipo, na minha série no episódio 2 eu tava congelada, mas no episódio 8 não, eu já tô, tipo, atacada. Então são com coisas completamente desconexas uma seguinte da outra, entendeu? Então, tipo, você tem que ficar, calma, agora eu tô parada, tô meio aqui, agora eu tô triste, agora eu tô feliz, gente, vamos sorrir. O Pedro Henrique ele mandou pergunta aqui, tô vendo as perguntas que o pessoal tá mandando. Essa é uma coisa até que eu gosto de saber. As comidas que aparecem nas cenas das novelas são de verdade mesmo? Completamente de verdade. E assim, tem muitas histórias engraçadas com comida. Porque eu ia da escola Uhum, direto pra. Eu almoçava tudo direitinho. Eles têm a praça de alimentação, é tudo certinho. E lá eles têm também um ramal para você pedir um lanche e tal. Só que, aham. por eu não poder sair do estúdio o tempo inteiro, porque como meu personagem era o núcleo principal, eu não podia estar tipo, tá tudo bem, eu vou sair Você aqui. tinha que estar ali, nesse caso, né? Entendeu? Porque por mais que minha cena às vezes pudesse demorar ou não, quando eu começava, entendeu? E eu não Aham, parava. Até dar sim. o horário certinho, que, né, tem todo um protocolo que eles têm que seguir. Uhum, sim. E assim, às vezes não dá, quando batia fome, não dava tempo de pedir no ramal comida. Então, aí a cena era de comer, tava lá a Natália, uhum, uhum. Aí eu ficava zoando, porque assim, eu sou uma pessoa que eu como muito. Então, que eu sinto muita fome. Então, assim, eu falava, gente, que é isso? Não, não tô com fome. Eu tô dando uma vivência ao espaço, eu tô dando uma vivência à comida, como se eu já estivesse comendo. Aí ele já tá olhando, você tá com a comida de novo? Eu, gente, desculpa, eu tô com fome. É uma... tipo, também tem vezes que você tem que comer comidas que você não gosta, né? Que, tipo, não Sim. necessariamente vai ser do seu gosto. Então, por exemplo, em O Tempo Não Para, teve uma comida que a gente teve que comer uma gelatina toda diferenciada ali. Eu só sei que eu comi. Corta! Eu saí correndo pro banheiro. Ok, água, gente, pelo amor de Deus, alguém. Porque, tipo, eu não tinha gostado da comida. Em compensação, Aham. o Felipe, que tava comigo na cena, ele amou, ele ficou, gente, eu quero mais, por favor. Então, tipo, é muito engraçado, porque essa coisa da comida é muito divertida. Aí, Felipe errou a cena de propósito. Poxa, Entre alguns dos seus principais trabalhos, né, a gente citou a Terra Prometida, mas também teve O Tempo Não Para, Gênesis e além do filme Muriel. Você pode compartilhar um pouco mais sobre as experiências e o que eles significaram para você, cada trabalho desse? Muriel? Cada um deles, Muriel, Gênesis e Tempo Não Para. O que eles significaram para você? Vamos começar pelo Tempo Não Para. Pra mim, esse trabalho, eu acho que foi uma, como é que eu posso dizer? Uma aula, uma sala de aula ali, entendeu? Foi uma sala de aula aquele ambiente pra mim. Porque ao mesmo tempo que eu me divertia bastante gravando, eu também aprendia muito. Aprendia com os diretores, com os produtores, com os atores mesmo que me ajudavam, né? Que já tinham outras experiências. Então, para mim, além de ter sido um parque de diversões, ao mesmo tempo também foi uma sala de aula que eu aprendi muito. Então, eu acho que foi ali que eu realmente evoluí, né? Amadureci bastante nesse sentido. E eu acho que o Tempo Não Para me preparou para os outros trabalhos seguintes que eu fiz, entendeu? Sim. Me dando uma noção mesmo de como era. Porque a Terra Prometida eu só fiz uma série e depois eu fui embora. Então não Uhum. tinha aquela coisa, vivência no set, não sei o quê.
Mas não, o Tempo Não Para eu tive toda essa experiência. Então, foi uma sala de aula pra mim. Eu amei demais, mas foi tipo um projeto que pra mim marcou a minha vida e vai ficar pra sempre, sabe? Sim. Aí depois veio Muriel, foi meu primeiro curta, assim, de terror. Eu fiquei, Uhum. gente. E foi um desafio pra mim, a Muriel, na verdade, porque a personagem não fala em nenhum momento. Se vocês verem o curta, a personagem não fala em nenhum momento. Então tava ali a menina penteando meu cabelo, falando, você não pode fazer isso, você tá errado, não sei o quê. E eu tinha que estar, tipo, sabe, Uhum. mostrando, cara, tá, fica quieta, eu não quero ouvir você, Entendi. entendeu? Eu sei que eu tô certa, eu tô fazendo as minhas coisas, e eu não posso falar isso. Tinha que Uhum. ficar quieta, porque ela era muda por conta de um trauma passado e etc. Sim. Então, tipo, foi um desafio pra mim fazer isso. Além do mais que, tipo, tinha aquela coisa do terror e tal, então tinha que trazer também uma coisa mais complexa, mais profunda ali da Muriel, senão ia ficar só uma menininha, tipo, com raiva Sim. rebelde da Tem que ter aquele suspense, né? Aquela aura da personagem. dela e etc, essa coisa da conexão dela com os espíritos. Então também tentei trazer isso, muda. Então, era muita coisa pra trazer sem falar nada. Foi um desafio pra mim, que também eu aprendi bastante, eu amei demais, demais, demais. E aí veio Gênesis, que eu acho que eu falo que foi a minha primeira novela bíblica assim mesmo, porque como eu disse, a Terra Prometida eu só fui lá, oi, gente, sim, e fui Uhum. embora. Sim. Gênesis, não, Gênesis eu aprendi a postura, eu aprendi como eu falava, como se falava na época, as Uhum. tradições deles, etc. Por exemplo, teve uma cena que eles acabaram cortando, mas a gente teve que ensaiar, etc., onde as crianças dançavam. Então, tipo, era aquelas danças, tipo, tananana. Eu dançava uma dancinha meio que assim, e Uhum. tananã. E eram danças completamente diferentes que eu já tinha visto em toda a minha vida. Eram danças diferentes, comidas diferentes, Gente, eu tive que comer uma vez bolo de romã. Nunca provei. Não é bom! Eu fiquei tipo, mesmo papo da gelatina, entendeu? Aham. Foi a mesma coisa da gelatina. Tá ótimo. Pelo menos tinha um suquinho de uva ali do lado pra ajudar. Mas foi muito, muito divertido gravar Gênesis, principalmente porque foi a primeira vez que eu tinha um elenco da minha idade junto comigo, porque no Tempo Não Para só tinha eu e Rafa. Uhum. Mas em Gênesis não, eu tinha várias outras pessoas ao meu redor, pessoas que eu já conhecia. A Clara, eu já falava com a Clara há muito tempo, a Laura também. A Uhum. Duda eu conheci lá, mas a gente ficou muito amiga. Então, tipo, foi uma experiência incrível, foi muito divertido também. Uhum. Algo que chama bastante atenção nessas novelas é a cenografia, né? Como tudo é pensado, né? Para a época e tudo mais. O que mais te impressionou, com detalhes, assim? Eu Eu sou apaixonada por fotografia, assim, de filme. E, assim, eu quero fazer cinema. Esse é o meu objetivo. Quero continuar com a minha carreira de atriz, mas também quero fazer faculdade de cinema. Uhum. E, assim, eu sou apaixonada por parte de fotografia, desses quadros, etc. E em Um Tempo Não Para, eles acharam uma fazenda antiga pra gente gravar as externas. Sim. Eu fiquei... Gente, como é que o pessoal de cenografia achou esse tesouro? Porque realmente era como se a gente tivesse... Você entrava no set de gravação, né, na externa lá da Uhum. fazenda, você já se sentia em outra época. Você não estava mais em Caramba. 2020, 2018, que foi quando eu gravei. Você estava em 1800 e bolinha mesmo, mesmo, mesmo. Foi uma Porque, fazenda mesmo ou foi a Globo que construiu não, foi uma do lado fazenda, de fora? foi até uma Ah. fazenda. Uma fazenda Uhum. tinha bicho, tinha plantação de milho, tinha milharal, tinha várias outras plantações que eu também não consegui ver, né? Era uma fazenda tão antiga que chegava até a ter senzala também. E foi Caramba. incrível. Pois é. É, a gente entrou lá, nossa, dava pra sentir uma energia, porque né, não era um lugar. Bad, né? Pois é. E aí, mas de qualquer forma, foi incrível a gravação. Era como se a gente realmente tivesse voltado no tempo. E eu sou apaixonada por isso. Esse pessoal de cenografia, esse pessoal de artes arrasa muito. Eu sou muito fã, eu admiro muito Uhum. eles, porque é uma coisa que você fica encantada. Como é que eles acharam isso? Em compensação, a Record, por exemplo, ela realmente constrói. Ela constrói as cidades cenográficas dela. Então, por Sim. exemplo, por muita gente gravava no bosque, ou a gente grava no poço,
era perto. Realmente tinha o poço ali. Eles construíam o poço ali. Eles construíram um bosque. Você tem que eles construírem um bosque em um estúdio? Era tipo, foram árvores o Incrível. inteiro. Então foi algo incrível mesmo, sabe? Então, eu acho que eu sou muito fã desse pessoal assim de artes, porque não é uma coisa fácil de se fazer, é uma coisa fácil de se achar, sabe? Uhum. Teve uma pergunta aqui também é um fã-clube seu, Central da NG. Ai! São duas, na verdade. Quando vocês chegam no set de gravação, vocês já vão direto gravar ou esperam alguns minutos antes? Como é que é a rotina? Bom, geralmente a gente chega a uma hora Uhum. ou meia hora mais ou menos antes lá no estúdio e etc. Porque a gente ainda tem que chegar, se caracterizar, botar o figurino, ver se aquele figurino tá certo, ver se aquele figurino tá errado. Porque, por exemplo, quando eu chegava, por muitas vezes confundia o meu figurino com o da Rafa. Já cansou de acontecer. Eu trocava o meu figurino com o da Rafaela. Então a gente tinha que sempre verificar isso. Os cabelos, dependendo da cena, demoravam. Sim. Também tinha questão de passar texto, bater texto, se concentrar, lembrei da palavra. Se concentrar para ser. Então, geralmente, eu chegava nesse tempo antes para justamente se preparar para depois começar a gravar. Sim. Falando dos personagens, qual foi o maior desafio que você passou como atriz até agora e como você conseguiu superá-lo? Essa pergunta é boa. Meu maior desafio como atriz. Bom, acho que vários. Assim, podemos começar pelo fato de, por exemplo, os dois personagens assim, principais que eu fiz terem sido personagens de época. Então, não podia falar, ai, que saco, mas que droga. Não, pois é, né, mano? Eu não podia falar o meu linguajar normal, podemos dizer assim, né? Porque não existia esse linguajar na época. Então, eu acho que, por exemplo, principalmente na Kiki, que tinha de certo que sim, deveras. É... Nossa, Mas eu esqueci da palavra. linguagens bem, né? Uma linguajar bem antiga. Uhum. Tinha um que a Rosé falava, mas eu não vou lembrar agora, mas era um linguajar bem assim, então teve toda uma preparação por trás disso. O comportamento, a postura, a forma de falar, a forma de comer, a forma de dançar, a forma que anda. Então, tudo isso é sempre um desafio, sabe? E acho que em relação à atuação, para mim, cenas mais difíceis são cenas de raiva. Raiva porque eu sou uma pessoa que considero minha personalidade muito intensa. Então, eu naturalmente, Natália, quando fico com raiva, eu começo a gritar muito, começo a gritar muito. E porque eu sou uma pessoa assim. Uhum. Mas não minha personagem é desse jeito, Sim. entendeu? Então, eu não posso fazer a mesma coisa que minha personagem faria. E assim, quando a emoção tá ali na flor da pele, às vezes você se esquece disso. Então, às vezes eu tinha que me falar, mas trazendo a mesma intensidade. Então, acho que essas cenas pra mim são um pouquinho mais difíceis, mas eu também adoro. Em resumo, é difícil você separar quem é a Natália e quem é o personagem, né, nesse Sim, caso. porque ao tempo que você pode, e na verdade o ideal é você trazer um pouco da sua essência para o seu personagem, você também não pode fazer. Não existe mais personagem, agora é Natália, entendeu? Sim, Não existe. Tem que deixar o personagem em primeiro plano, trazendo sua essência ali, colocando aquele seu toque, aquele seu jeito ali nele, mas do jeito do personagem, entendeu? sim. Teve uma dificuldade que você não falou, mas que a gente pesquisou sobre isso. Cenas de choro. Cenas de Que show. você teve ajuda de preparador, que te ajudaram também, né? Que você tinha um pouco de receio no início da carreira. Como Sim, você evolui em relação a isso? eu tinha muito medo de. Hoje em dia não mais, por isso que eu não falei. Mas no início eu tinha muito medo de cena de choro. Muito medo. Porque eu tinha medo de não atingir as expectativas do diretor e do produtor. E no final isso me ajudou, inclusive. Esse meu nervosismo de não atingir. Uhum. Porque eu tinha medo. Tinha medo, ai, que eu não consigo chorar, vão me achar insuficiente. Eu tava insegura com isso. Era aquela coisa que todo mundo passa, né? Todo mundo passa por isso uma vez da vida. De não se sentir suficiente para fazer aquilo. E era por isso que eu tava passando por conta da cena de choro. Porque eu não sabia o que fazer. Tava, gente, meu Deus, eu não vou chorar, não vai dar certo, eu não sei o quê. E aí, justamente essa pressão que eu botei em mim mesma, não é boa, não façam isso. Mas
foi essa falta de expectativa que eu não queria que acontecesse, acabou me ajudando, porque fez com que eu chorasse, entendeu? Uhum. Na hora. E aí eu acho que pra você chorar em cena, você tem que se conhecer muito e tem que ser ator é sempre se autoconhecer cada vez mais e utilizar das suas experiências na sua Uhum. atuação, sabe? Sim. Então eu comecei a justamente pensar nisso. Eu falei, não posso utilizar sempre dessa falta de expectativa porque não vai fazer mal pra mim, não vai fazer mal pra minha mente. Então o que a gente faz? A gente se autoconhece, a gente vê, eu sou mais sensível a músicas, então eu vou começar a pegar música que eu sei que eu choro, vou trazer um sentimento antigo meu, pum, chorei. Uhum. Então eu acho que no início essas cenas de choro me davam medo. Mas com o tempo que você vai se autoconhecendo, você começa a entender Uhum. outros gatilhos que você pode ter que podem te ajudar, que não vão fazer mal para sua saúde mental, Sim. entendeu? Interessante. Eu ia até perguntar dos truques que. Minha maior pergunta é como se fazer chorar a hora que você quiser. Dos truques que usam durante gravações, tem vários truques também nesse set. Qual deles mais te impressionou quando você descobriu? É, que eu usei ou que eu mais me impressionou porque eu fiquei sabendo? Você ficou sabendo que você viu? Teve uma vez que eu ouvi falar que as pessoas, pra, tipo, chorarem, elas falavam, me bate, por favor, pra doer. Eu fiquei, gente, quem é que faz isso? Eu não sei se é verdade, eu não sei se é mentira, mas eu ouvi falar que as pessoas utilizavam do real ali pra fazerem elas chorarem. Eu, caraca, tá bom então. Outra forma, assim, de chorar que eu acho muito legal é ouvindo música, que essa eu Uhum. utilizo, porque toca mesmo, sabe? Dependendo da música que você bota, toca mesmo assim na alma e traz um sentimento pra você. Então, também vem de uma forma natural. Eu gosto muito dessa técnica. Legal. E a novela O Tempo Não Para, ela, querendo ou não, acabou se projetando, né, para mais pessoas, né, ela teve mais alcance. Nesse caso, como foi interpretar a Kiki, de forma geral? E como você lidou com o carinho do público? Como foi o feedback? Você recebe até hoje? Como foi tudo Ai, isso? como é que eu posso explicar? Foi incrível, entendeu? Porque eu acho que quando apareceu o meu primeiro FC, que se chamava Kiki Sincera, Uhum. eu ria. Eles faziam um meme com a Kiki e eu ria muito, 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 muito. Eu acho que esse carinho que eu recebo é o que me sustenta, sabe? Porque por muitas vezes eu me sinto insegura com a minha atuação. Não tá bom, o que tá acontecendo comigo hoje? Será que eu esqueci de como se atua? E aí, ver esse carinho que o pessoal me dá me fortalece muito. É o que eu falo. Eu não estaria aqui hoje se não fosse por eles. Eu já teria desistido há muito tempo. Se não fosse pelo apoio deles e da minha família, eu não estaria aqui. Eu definitivamente não estaria aqui. Então eu agradeço muito por esse carinho, porque é uma coisa que pode não parecer, mas ajuda muito, demais, demais, demais. Fortalece demais. Uhum. Tem uma outra pergunta. Antes disso, também tem a pergunta do público que eles mandaram também, que é da sua central, né, do seu fã-clube. Que é como foi quando você trabalhou desde pequena, até hoje, você estuda, né, até hoje, né? Como é se organizar com os trabalhos e provas de escola e ao mesmo tempo trabalhar, decorar os textos das cenas. Bom, eu acho que desde sempre, em relação a isso, eu fui muito organizada. Então, pra mim, não tinha muito uma coisa, meu Deus, que impossível, eu não vou conseguir fazer de jeito nenhum. Entendeu? Uhum. Então, eu tinha uma prova no dia anterior. Eu levava as coisas pro estúdio, eu ficava dentro do meu camarim e falava, mãe, vou ficar aqui, tenta não atrapalhar, por favor, porque eu vou estudar. E eu sou uma pessoa que eu estudo em voz alta. Então, eu leio e explico pra mim mesma, pra parede, pro espírito, pra qualquer coisa. Por isso que eu falo, gente, os móveis do meu quarto sabem de todas as matérias do mundo, porque eu tô explicando pra eles, entendeu? Uhum. Eu fico falando sozinha ali. Então, eu acho que por conta disso eu sempre fui muito organizada em relação a isso. Então, por exemplo, eu chegava no set, tinha dever de casa para fazer no dia seguinte, pro dia seguinte. Chegava, enquanto eu esperava a cena, eu fazia, ia gravar, voltava, terminava de fazer. Pronto, sentava, já tinha um tempinho livre. Sim. Então e quando ia direto da escola era fácil, porque eu tava com todos os meus materiais comigo. Então era bem rapidinho, papum, e essa coisa de sempre se organizar e você saber ter sua agenda muito organizada, porque senão você não consegue conciliar.
E lá no camarim, o pessoal da própria emissora também colabora também, né? Todo mundo sabe, né? Sim, exato. Todo mundo. Lu, ela foi muito gente boa. Ela falou assim: se você começar a ter dificuldades com escola, etc., a gente disponibiliza professores particulares para você. Eles ajudam, Uhum, eles trouxeram psicóloga para caso precisasse também. Então, eles estão sempre ali tendo aquele cuidado. É muito maneiro. legal. E além da atuação, você também é meio que influenciadora digital, né, na rede, né? E como você equilibra esses dois papéis? Como eles se complementam na sua carreira? Como é que uma coisa entrou na outra? Eu acho que essa coisa né, de ser influencer digital vem muito também por conta dessa questão da atuação. Onde eu mostro o meu Uhum, trabalho, eu falo o que eu acho dos filmes, já que eu gosto bastante, falo, eu gosto muito desse filme. Mas eu também prefiro esse outro filme. Então, começou muito com isso, deu, tipo, mostrando mesmo os meus interesses e etc. Eu tenho interesse por moda, eu tenho interesse por roupa, então, tipo, eu vestia uma roupa, gravava vídeo, voltava. Mostrar meu dia a dia nos stories é mais difícil agora que eu tô no ensino médio, mas eu mostrava bastante, por exemplo, quando eu tava na Globo. Sempre que eu uhum, posso, eu tento mostrar um pouco qual aula eu tô tendo, o que que eu tô fazendo, como é que é a minha aula, como é que é o meu dia a dia. E agora eu não tô conseguindo aparecer tanto, né, por conta de questões pessoais, tô voltando aos poucos. Mas eu sempre tô tentando mostrar um pouco de mim, né, da minha personalidade mesmo, através das redes sociais, mostrar o que eu gosto, o que eu deixo de gostar. As pessoas pedem opinião, eu falo. Então é uma coisa que, sabe, dá pra legal. você expressar sua opinião, mostrar. Uhum. E recentemente você participou de um projeto da Solange Couto, né, que é uma websérie que aborda temas da atualidade. Como tem sido a experiência e como está a expectativa para o projeto? Bom, eu tô bem animada porque o projeto, né, a websérie são vários episódios, o episódio que eu participei, são vários episódios diferentes. O episódio que eu participei é um que fala sobre uma questão muito séria, e essa questão de conhecer pessoas que você não sabe quem são pela internet. Aí você Uhum, vê, pode ser seu seguidor, pode ser alguém que pode fazer algum mal a você, né, podemos dizer sim. assim. E aí eu era esse tipo de garota, eu falava, ó, não, 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 eu encontrava o cara e no final das contas era o quê? Eu não vou falar, vocês já devem mas Uhum. não posso dar E spoilers, mas é esse assunto tá muito em tendência, né? Principalmente agora teve novela da Globo também que mostrou isso muito também. sobre essa questão de, tipo, gente, ok, você conhece alguém pela internet, etc., mas não confia 100%. Principalmente se for uma pessoa, eu sou de São Paulo, você é do Rio, vamos se encontrar lá em São Paulo, na cidade dele, que se eles nem sabem da sua existência. Uhum. Então, essa menina, ela era toda iludida, ela queria um namorado e etc. Ela falou assim: vou caçar nas redes sociais, não sei o quê. Ela conhece alguém por direct, vai lá conversando com ele. E é aquilo, né? Muito inocente. E aí, no final, quando o cara ele procura onde é a casa dela, procura endereço, onde estuda, escola, né? Tudo mais, Teve etc. Stalker. E aí, depois, vira um stalker e depois dá no que dá. Então, foi Uhum. uma personagem muito legal de se fazer, porque é um personagem, é uma história, né, que traz uma crítica muito forte, que é uma crítica real. Sim, Então, foi bem divertido de é se fazer. bom. É bom até para os jovens ficarem atentos com isso. Você não conhece uma pessoa, você corresponde com ela, diferente de conhecer, realmente. Foi legal porque eu pude trazer da minha maneira, sabe, como realmente um jovem se sentiria. Não é tipo um adulto fazendo coisa de um jovem. Não, realmente é um Uhum. jovem fazendo, sabe? A Sim. minha é a visão assim dos jovens sobre esse assunto. Então, é uma coisa que muitos não têm essa noção e que tem que ficar atentos, sabe? Porque não é uma coisa, sabe, segura. Não é, nunca foi. Uhum. Só que se normalizou, entendeu? Como se fosse. Verdade. É, você mencionou que a novela Gênesis, ela despertou um interesse muito grande nas histórias bíblicas, né? As pessoas se interessam mais por essa novela. E como a experiência influenciou a sua vida pessoal, percepção de mundo? Como foi isso, gente? E fazer a novela me trouxe mais paciência, acho que se pode dizer assim. Porque eu tinha muita gente no elenco que já tinha mais experiência. E a Uhum. minha personagem em si era muito calma. E eu sou uma pessoa, tipo, ligada no 320, 450 ali. Sou toda animadona. Minha A gente personagem, percebe. tipo, ah, ah, ah.
E eu era muito elétrica, então, tipo, me trouxe essa visão mais calma. Trouxe muito uma visão de família, porque né, de valorizar ainda mais a minha família, porque minha personagem, né, gostava muito dessa questão da família, ela estava sempre ali, por mais que o irmão, por muitas vezes, deixasse ela de Uhum. fora das coisas, né, o irmão gêmeo, ela estava sempre ali pra ele, por ele. Então, trouxe muito essa coisa de amizade, família, paciência. Me ajudou muito a novela bíblica nisso também. E também de conhecer mais um pouco desse mundo bíblico de Gênesis que, né, Sim. por exemplo, minha história favorita, pelo menos, foi a de Adão e Eva, eu gostei bastante. Então, trouxe também uma nova experiência, um novo conhecimento para mim. É, antes dessa novela, você já tinha algum estudo sobre Bíblia, alguma coisa, ou você começou a se interessar a partir dali? A minha avó, ela é espírita e ela é religiosa, então ela falava muito comigo sobre isso, sobre santos, etc. Eu sabia por longe, superficialmente, a história de Adão e Eva, não sabia muito as outras histórias da Bíblia, mas minha avó sempre foi muito religiosa, sempre me levou para a igreja, para aprender mais sobre, né, religiões, sobre santos e tudo mais. Acho que hoje em dia eu já não vou tanto mais com ela, mas Uhum. ela sempre vem, ela fala comigo, a gente conversa. Então, É, é. já tenho uma prévia. É, falando sobre o tempo não para, como você descreveria a Kiki? Como é que você enxerga ela? E quais são os desafios e as facilidades, por assim dizer, que você teve em interpretar ela? Oi? Não, sobre o tempo não para, como você vê a Kiki? Como você descreveria ela? E quais foram os desafios e as facilidades de interpretar ela? A Kiki, em um certo ponto, era muito igual a mim. Principalmente pelo fato de, tipo, a irmã dá uma ideia, ela entra nessa ideia. Porque eu sou muito uma pessoa Aham. que eu topo tudo, entendeu? Quase tudo, né? Mas a maioria das coisas eu topo. E eu tenho um irmão mais novo, então assim, meu irmão mais novo nasceu quando eu tinha 4 anos. Então, basicamente, cresci junto com ele. Então, por exemplo, Natália, eu não brincava com bonecas, eu brincava com os carrinhos dele. E Sim. aí, ele aprontava muito. Quem dava ideia, eu. Então, tipo, a Kiki, por mais que ela era mais madura, ela era mais madura, ela era mais madura, mais calminha e etc, mais boazinha, mais certinha, podemos dizer assim. Mas ela topava tudo que a irmã falava. A irmã falava, vamos fazer isso, vamos. Vamos fazer isso, vamos. Então, tipo, eu acho que essa parte topa tudo da Kiki também é muito tipo, ai, vamos, porque eu tenho essa parte minha. E também a sensibilidade dela, porque eu sou uma pessoa muito sensível, desde pequenininha. É, Quando eu era menor, eu não sabia tanto controlar essa sensibilidade. Hoje em dia eu já sei controlar mais. Mas nesse sentido, eu era muito parecida com a Kiki também. Que ela tinha essa sensibilidade maior. E eu gostava disso, que eu me relacionava com ela. No início eu não aceitava tanto, uma curiosidade. Mas depois eu fui começando a aprender e aceitar também que eu sou sensível igual a ela e que tá tudo bem a gente ser desse jeito, não tem problema nenhum. Então, e eu acho que a parte mais difícil foi, foi dessa parte dela ser toda Uhum. certa, Sim, sim. de certo. Uhum. E Então, quais foram as cenas mais memoráveis que você lembra de ter gravado? Mais marcantes? de tempo não para. É. A cena da mãe, que a mãe acorda, foi uma cena bem marcante pra mim, porque foi uma cena muito emocionante que a Kiki achava que a mãe tava simplesmente morta e, cara, como assim minha mãe morreu? Oi? Eu não, tipo, e olha o trauma que a criança devia estar ali. Ela, ela era de uma época de 200 anos atrás. Tudo que Uhum. ela conhecia, todos os amigos dela, todo mundo que ela falava morreram, não existem mais, não estão. Todos os costumes, cultura, ela não tá mais no lugar que ela normalmente, naturalmente, né, pertence, e depois ela perde a mãe, que era a única, que era uma das pessoas mais próximas a ela, uma das pessoas mais queridas a ela. Então, tipo, o psicológico da criança naquele momento devia estar como? Gente, o que é isso? O que tá acontecendo com a minha Uhum. vida? Por quê? Por quê? Sim. Então, acho que foi uma das cenas mais marcantes pra mim. A cena que a gente acorda, tipo, e vai andando assim pela Criotec, porque foi muito engraçado gravar essas cenas, foi muito, muito, muito divertido.
Deixa eu ver o que mais. Tem uma cena que não foi marcada por cena, não pela cena, assim como foi feita. Que é uma cena onde a Uhum. casa está sendo toda lacrada, etc. E a gente tenta fugir. E aí, os cientistas, eles estavam vestidos de amarelo, né? Todos Sim. forrados, fechados para proteção do vírus. Só que aí um cara, tava todo mundo ali na tensão da cena. Só que aí descia um cara pela escada e falava: tá tudo lacrado, senhora. Só que por algum. Gente, eu não vou saber, mas por algum motivo, a voz dele com a máscara saía uma voz que você ficava. Ninguém aguentava. As pessoas começavam a rir no meio da cena. Foi uma cena que marcou muito pra mim, porque o cara descia, falava, e a câmera tava aqui na minha cara. Eu fiz Vou exatamente manter o isso aqui. foco. Eu fiz isso aqui. Marocas. E eu escondi a minha cara, porque eu não tava aguentando. Eu não tava aguentando, não conseguia ficar ali. Era muito engraçado. Não sei por quê. Não fale por que era. Não E sei. todo mundo tava sério. Dava pra levar a sério. Ele entrava e a gente ficava. Uhum. Não, era muito engraçado. Eu acho que as outras cenas assim, que também foram muito marcantes pra mim foram todas as cenas gravadas na fazenda, porque era um lugar muito bonito, muito bonito. Então, assim, foi um local que todas as Aqui cenas no que a gente Rio? tem marcantes. Oi? Foi aqui no Rio, no caso? Acho que foi numa serra, sabe? Aí. Mas eu não sei aonde exatamente. Legal. A próxima pergunta é até uma que a gente tinha recebido aqui, de uma pessoa aqui, sobre a relação com a equipe do elenco. Como era a relação de vocês nos bastidores? Bom, eu tive sorte de que em todos os trabalhos e projetos que eu fiz, é, todo mundo do elenco sempre se deu bem. Por exemplo, até Prometido eu não tive tempo de criar esse vínculo. Mas eu tive tanto pouco tempo para criar esse vínculo que mas ainda assim eu criei. Porque, por exemplo, o meu avô, o que fazia o meu avô em A Terra Prometida, eu falo com ele até hoje. A que fazia a minha vó madrasta, né? Eu falo Uhum. com ela até hoje. E, tipo, o Tempo Não Para, eu falo com as pessoas mais próximas, né? Que era o pessoal mais núcleo da família, núcleo dos congelados, etc. Sim. E etc. Eu encontro, falo, converso, dou feliz aniversário, dou feliz ano novo, feliz Natal. Então a gente conversa mesmo, a gente às vezes se liga. Eu, principalmente com a Rosi, que foi a pessoa que eu fiquei mais próxima no elenco. Por muitas vezes eu ligo pra ela, falo com ela, te falo, ai, vou pra São Paulo, vamos se encontrar. É, porque eu moro lá em São Paulo, né? Sim. Então, por muitas vezes eu mantenho muito esse contato. Mas eu acho que o elenco que eu mantenho mais contato, assim, foi o elenco de Gênesis, por justamente ter muita criança, sabe? Uhum. Da minha idade. Então, essas, e por todas morarem aqui no Rio. Então, essas eu realmente criei esse vínculo e tá até hoje. Então, tipo, a Duda, a Artese, eu ligo, eu faço ligação de vídeo com ela até hoje. A Laura e a Clara, a gente se encontra, o Vitor também, por muitas vezes. Então é um pessoal que foi o que eu mais fiquei, porque já faziam parte do meu círculo social. Então é um pessoal que eu já tinha contato ali. Uhum. Existe algum momento de bastidor especial que você gostaria de compartilhar? Sim. Além desse, da, Da do que risada. a risada, foi muito engraçado quando o cachorro que fazia o pirata tava ali. Porque os nossos vestidos, eles, quando a gente fazia assim, vai pirata, eles se mexiam. Só que Uhum. pelo fato deles se mexerem, o cachorro ficava tipo, pra onde é que eu vou ir? Aí ele ficava assim, ó, ficando mexendo no nosso vestido, porque ele gostava do movimento que o vestido fazia. Ele ficava tipo, Sim. no nosso vestido. Aí a produção, meninas, não se mexam, não se mexam. Porque o cachorro ficava brincando com o nosso vestido, então era muito engraçado, muito fofo. Também em Gênesis teve uma cena. Nossa, tiveram muitos momentos engraçados em Gênesis. Teve piada interna, assim, então nem todo mundo vai entender. Mas, né? Mas teve uma vez que a gente estava gravando uma cena super, né? E séria, etc., do casamento, da Dália e tal. E aí o ex da Dália entrava na tenda. Uhum. Só que a cena era toda profunda e tal, era mais, sabe, séria. Então ninguém falava muito alto. As pessoas falavam mais num tom assim, normal. Só que o cara, ele tinha que ficar atrás da tenda
ouviu o que a gente tava falando pra poder entrar na hora certa, só que não dava pra ouvir. Então teve que ficar alguém na produção falando pra ele quando ele tinha que ir. Só que aí, no meio da cena, não deu. A gente tava toda ali, séria, profunda assim na cena. Aí a gente só ouve assim, de trás da tenda do cara da produção. Vai, Juninho, vai, agora, só deixa, Juninho. E a gente ficou tipo, gente, que? E aí o ator entrou e fez tudo bonitinho. O diretor corta, todo mundo caiu na gargalhada do vai, Juninho, só deixa, Juninho, pode ir, Juninho. Então, tipo, foi muito engraçado esse dia. Não dava, ninguém levou a sério. Outro dia que também foi muito engraçado, eu não tava nesse dia, mas eu ouvi as pessoas, minhas amigas, que era dia de estúdio lá em Gênesis. E assim, às vezes, dependendo de qual era a tenda, geralmente era a tenda que era a cozinha, do lado de fora tinham animais, tipo, dentro do estúdio mesmo, num cercadinho. Só que um dia, sem querer, o cara deixou o portão aberto. Ai, Deus. E uma ovelha Entrou na saiu cena. pelo estúdio. Ela não derrubou nada, ela não se feriu, não machucou ninguém. Mas, tipo, né? Foi um momento muito engraçado. Tem ovelha no set, tem ovelha no set. Então, tipo, também, tipo, elas me contando essa história. Essas são algumas. Tô vendo. Tem gente que. Tem muita gente que deve ser fã da novela, né? Que tá acompanhando, né? Tem gente que vai pegar as cenas pra reassistir, né, mas no streaming. Vai pensar, foi essa cena aqui que deu problema, né? Fica comparando. Sim. Durante sua trajetória, você teve a oportunidade de trabalhar com diversos atores, né, renomados, né? Existe algum ator ou atriz que você ainda deseja contracenar? Muitos. Muitos, na verdade. Desejo muito contracenar com Fernanda Montenegro, Bruna Marquezine, Melina Rui Barbosa, tipo, sonho. Gostaria de contracenar de novo com a Ju Paiva, com a Rosi, Débora Seco, nossa, e a Adriana Esteves também. Internacional também tem alguns, tipo Zendaya, Millie Bobby Brown, Sadie Sink, Jenna Ortega, nossa, demais, demais, demais. Mason Thames, esse é um que eu quero muito contracenar um dia. E, bom, além de vários outros que eu posso fazer enorme, assim. Vai até metade da minha sala, que é enorme. Uma última pergunta que fiquei curioso além da atuação, você é uma pessoa que é engajada um pouco com causas sociais, né? Algumas, né? Nesse caso, você sendo uma pessoa pública, uma atriz, como você acha que é a responsabilidade essa questão de você passar mensagem através do seu trabalho? Como você acha tudo isso? Eu acho que essa posição de influencer ela pode ser muito boa, muito vantajosa, mas ao mesmo tempo muito perigosa. Porque dependendo do que você fala, as pessoas podem levar para um outro caminho. Então, sempre que eu vejo uma ONG, um projeto, uma criança ali, principalmente, para comprar remédio, etc., eu sempre busco tentar ajudar. A República, eu às vezes evito muito falar para não desconstruir o que eu tô falando. Eu, às vezes, busco muito postar sobre, pegando vídeos da própria pessoa, mostrando, falando, escrevendo. E sempre tentando falar, tentando estar ali nativa, sabendo o que está acontecendo. Eu acho que, como eu disse, é uma posição muito vantajosa, mas também é uma posição muito perigosa, porque nem todo mundo sabe lidar, sabe como falar. Então acaba que pode trazer muita coisa boa, pode trazer uma influência boa, também pode trazer uma influência ruim. E eu sempre estou tentando buscar pro lado da influência boa. Sim, aquele ditado, da mesma forma que você pode construir uma imagem, você também pode detonar uma, tem aquilo. Exato. Então, é isso, Natália. Muito obrigado mais uma vez pela conversa, adorei. E para quem te conheceu a partir da live, em quais redes sociais você tá? Além do Instagram, você tem outras também? Bom, eu tenho o TikTok, que calma, é um nome difícil, gente. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu escrever aqui embaixo pra vocês. Porque, na verdade, meu TikTok era pra ser uma conta secundária e secreta. Acabou viralizando. Achei que você ia falar, você tá revelando agora. Não tinha, pois é, não era pra ser uma conta secreta. Você vai ver como era pra ser uma conta secundária. Tem até secundária. Vamos salvar a live, a gente vai salvar a live, pessoal. Esse é o TikTok que tá aí nos comentários. Nath. Tem até a sigla depois, né? Secreta. Né? Era ser pra ser secundária, não era pra ser uma conta, entendeu? E aí
Do nada, 8 mil seguidores, eu boto a mão. Virou oficial. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, Natália. Adorei. Obrigada. Era pra ser semana passada, fiquei mais ansioso ainda, mas valeu. Não pode ser semana passada, porque justamente eu tinha um filme que eu vou fazer. Verdade. Então foi isso. Muito obrigado. E lembrando, como sempre, se perderam alguma parte da nossa entrevista ou quer rever o episódio, a descansados aqui no Instagram e nas plataformas YouTube, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast. Basta procurar por Câmara de Entrevista. Até a próxima. Até, beijo. É. Tchau, tchau. Tchau.